dando continuidade aí às nossas questões. Questão 34. USC 2011. A origem das células a partir de compostos químicos espumosos pode ter ocorrido uma vez ou diversas vezes. Em qualquer caso, as primeiras células em nossa linhagem foram sistemas proteicos autossustentáveis fechados por membranas, baseados em RNA e DNA. Em termos de detalhes da estrutura celular do comportamento metabólico, elas eram muito semelhantes a nós. Seus componentes materiais estavam em constante intercâmbio com o ambiente externo. Elas se desfaziam dos resíduos enquanto obtinham alimento e energia. Seus padrões perduravam enquanto elas reabasteciam as entranhas com compostos químicos trazidos do ambiente. A respeito dos pré-requisitos necessários na geração dos primeiros seres vivos no planeta e suas repercussões na determinação dos padrões básicos celular atual, pode-se afirmar que, antes da gente fazer o comentário dos quesitos, é importante que a gente cite algumas informações. A autoperpetuação organizada e seletivamente isolada do meio só foi possível graças à existência de macromoléculas portadoras de informação genética codificada. Então, o termo autoperpetuar está relacionado à replicação ou à reprodução. Essas macromoléculas replicantes, que eram e que são o DNA e o RNA, eles controlam a organização celular e a produção da descendência. Então, lendo aí os quesitos, uma evolução química na atmosfera primitiva do planeta Terra permitiu forjar os elementos químicos essenciais na constituição dos primeiros seres vivos. Forjar os elementos químicos? Será que o planeta Terra conseguiu produzir seus próprios elementos? Bom, isso é errado, isso é falso. Por quê? O termo forjar elementos químicos na questão quer dizer que na Terra houve a formação de novos elementos químicos, e isso não é verdade. Essa evolução química, ou seja, formação de novos elementos, acontece naturalmente não na Terra, mas sim nas estrelas, nas chamadas supernovas. Então, esse quesito é falso. Letra B. A membrana lipoproteica favoreceu o isolamento do protobionte em relação ao ambiente circundante presente nos oceanos primitivos. Esse quesito, a letra B, também é errado. A membrana formada não o isolou. Você pode ver que esse termo, cadê? Ele colocou aqui, né, o isolamento. Ele não fez o isolamento do protobionte. Na realidade, a membrana seleciona o que entra ou sai da estrutura. Isolar é um termo muito forte e pode indicar que o organismo não trocava informações com o meio. O termo protobionte. O termo protobionte designa um hipotético organismo primitivo que, segundo algumas teorias de origem da vida, teriam surgido a partir da agregação de materiais orgânicos e que constituíram formas de vida primitiva precursoras das células dos procariontes. Então, quesito B, também errado. Letra C. A presença de uma nova molécula para a informação genética capacitou os seres vivos primordiais na realização de uma reprodução associada à hereditariedade. Bom, esse quesito ele é verdadeiro. Uma condição básica para a vida na Terra é a existência de uma molécula, que no caso seria o DNA, capaz de carregar informações e de ser replicado para que possa ser passado às novas gerações. Então, a letra C é correta. Letra D. A obtenção de energia e matéria a partir da utilização do seu próprio resíduo foi essencial no estabelecimento desses seres autotróficos originais. Utilização dos seus próprios resíduos. Esse quesito ele é falso também. Um ser autotrófico ele não utiliza seus resíduos para obtenção de energia. Sua fonte de energia é externa, como, por exemplo, a luz, além do uso de substâncias inorgânicas. A letra E. Os seres atuais se diferenciam dos protobiontes devido à ausência nos sistemas vivos primordiais de um metabolismo celular que controlasse a atividade biológica. Bom, esse quesito ele também é errado. O próprio texto de Margulis, no enunciado, afirma que seu metabolismo era semelhante ao nosso. Leia a pergunta com atenção,
fique sempre atento. Então, esse quesito ele é errado. É bom, interessante que você, quando você tiver alguma dúvida em referência a alguma questão, volte à questão, leia novamente, leia com calma. E também interessante, né, importante que antes de você assistir às nossas aulas, é muito importante que você leia as questões de interesse, as questões que a gente vai responder, tente respondê-las, porque assim você vai ter um entendimento melhor da nossa discussão. Se você pegar o material e tentar acompanhar, ler juntamente comigo, sem ter lido qualquer coisa anteriormente, talvez você vá sentir mais dificuldade. Então é importante que você leia anteriormente, tente responder as questões, e aí, quando for para assistir as nossas videoaulas, você já vai ter um embasamento, já vai ter uma noção, né, do que as questões elas vão estar falando, né, sendo mostrado, ok? Então, resposta correta da questão 34, letra C.